classe que a gente vai falar é dos anfíbios. Os anfíbios são animais vertebrados que vivem entre o meio aquático e o ambiente terrestre. Eles mantêm uma forte vinculação com a água e dela não se afastam, pois precisam manter a pele úmida. A fecundação desses animais geralmente é externa e ocorre na água. Então, eu vou citar algumas principais características dos anfíbios. Eles têm pulmões, onde ocorrem trocas gasosas. Eles têm a pele permeável, que também executam trocas gasosas. Eles têm o coração com 2 átrios e um ventrículo, aumentando a eficiência de transporte de sangue. Tem o tímpano, que é uma membrana que vibra com o som e remete estímulos para estruturas nervosas do ouvido. Pálpebras, que protegem os olhos e realizam sua limpeza. E patas bem definidas, tá? Aí eles podem ser classificados em 3 tipos: anuros, urodeiros e ápodes. Os anuros, quando adultos, possuem patas e não apresentam caudas, tá? No exemplo a gente tem os sapos, as rãs e as pererecas. Os urodeiros possuem corpo alongado, patas laterais e uma longa cauda. No caso, seriam as salamandras e os tritões. Já os ápodes têm corpo cilíndrico, ou seja, arredondado, e não possuem patas. No caso, seriam as cobras. Cegas, no caso, elas vivem enterradas no solo e são mais ativas à noite. Com os olhos bem reduzidos, lembram grandes minhocas, mas possuem osso e cabeça bem delimitada. A reprodução dos anfíbios, ela é sexuada, geralmente com fecundação externa, onde a fêmea elimina os óvulos na água e o macho despede os espermatozoides sobre eles. Os embriões se desenvolvem em forma de larvas, que passam pela metamorfose, originando os adultos, tá? Então, a reprodução dos anfíbios é na água, apesar dele conviver tanto no meio terrestre quanto no meio aquático. Os répteis. Os répteis são animais vertebrados que pertencem ao reino animalia, como tantos dos outros, tá? Que na história evolutiva dos répteis, eles foram os primeiros animais vertebrados a conquistar o ambiente terrestre. Então, alguns exemplos de répteis: tartaruga, jabuti, cágado, a cobra, a serpente, o jacaré, o crocodilo, a iguana e o lagarto são exemplos de répteis. Os répteis eles são classificados em testudinhos, que no caso são as tartarugas, os jabutis e os cágados. Qual que é a diferença? Eles têm o corpo recoberto por 2 carapaças. A carapaça dorsal, que é na parte superior do corpo, e o plastrão, que é na parte inferior. Essas 2 carapaças são soldadas uma à outra. Há aberturas apenas para a saída do pescoço, nos membros anteriores e nos membros posteriores, e a cauda no caso. As tartarugas, elas são aquáticas e podem viver em água doce ou salgada. Suas pernas têm a forma de nadadeiras, o que facilita a locomoção na água. Já os jabutis, eles são terrestres e seus dedos são grossos. Os cágados vivem em água doce e seus dedos são ligados por uma membrana que auxilia na natação. Esses animais, eles não têm dentes, tá? A boca apresenta um bico córneo. Temos também a classificação dos crocodilanos. Os crocodilianos, no caso, são os crocodilos e os jacarés. Como grandes répteis aquáticos, os crocodilianos, eles têm corpo alongado e recoberto por placas córneas, tá? Possuem 4 membros, que são usados para locomoção terrestre e aquática. O jacaré tem a cabeça mais larga e arredondada do que a dos crocodilos, tá? Que o crocodilo ele tem a cabeça mais estreita e, mesmo com a boca fechada, alguns dentes são visíveis. Ou seja, nos crocodilos a gente consegue ver os dentes. Já nos jacarés, não, tá? Quando eles estão com a boca fechada. Já os jacarés e os crocodilos, eles habitam regiões tropicais.
eles geralmente ficam à margem dos rios. No Brasil, só existem jacarés. Eles são encontrados na Amazônia e no Pantanal Mato Grossense, tá? A gente tem também a classificação dos escamados, que são os lagartos e as serpentes, tá? As serpentes, elas são chamadas comumente de cobras. Esses animais, eles têm a pele recoberta por escamas e dividem-se em dois grupos menores, os lacertídeos e os ofídeos. Os lacertídeos, eles compreendem os lagartos, os camaleões, as lagartixas e répteis de corpo alongado, com a cabeça curta e unido do corpo por um pequeno pescoço. Possui 4 membros, sendo anteriores mais curtos e os posteriores mais longos. Os ofídeos, eles compreendem as serpentes, ou no caso as cobras, né? Répteis que não têm pernas, tá? A grande maioria desses animais possuem glândulas que fabricam veneno. Uma serpente, ela é peçonhenta quando seus dentes são capazes de inocular veneno nos animais, tá? Que no caso dos animais que ela ataca. Os dentes, ele têm um canal ou um suco que se comunica com as glândulas produtoras de veneno. No momento da picada, o veneno escoa por esse canal e é inoculado no corpo da presa, tá? Por isso, muitas das vezes, algumas serpentes, no caso as cobras, elas são muito peçonhentas, ou seja, são muito venenosas. Conforme a cobra, na hora que ela pica, ela já pode matar. Então, por isso que ao levar uma picada de cobra, a gente tem que ir o mais rápido possível ao hospital e tem que saber também qual que é a cobra, para poder dar o soro certo, para poder combater o veneno dela, tá? A reprodução dos répteis ela foi um importante fator de adaptação desses animais ao ambiente terrestre. Os répteis fazem fecundação interna. O macho introduz espermatozoides no corpo da fêmea. A maioria é ovípara, tá? Ou seja, a fêmea põe os ovos, de onde saem os filhotes. Esses ovos têm a casca rígida e consiste como couro. Os ovos, eles se desenvolvem em ambiente de baixa umidade. A fecundação interna e os ovos com casca representam um marco da evolução dos vertebrados, pois impediram a morte dos gametas e embriões por desidratação, tá? Assim, em relação à reprodução, os répteis formam-se independentemente da água, ou seja, no caso, eles se formam fora da água, tá? Então, por isso que eu falo que os répteis são do meio terrestre e aquático. No caso da tartaruga marinha e alguns outros répteis aquáticos, eles depositam seus ovos em ambiente terrestre. Eles ficam cobertos de areia e aquecidos pelo calor do sol. O ovo, ele é rico em vitelo, substância que nutre o embrião, e é capaz de reter a umidade, tá? Na casca há poros pequenos, orifícios que permitem a entrada de oxigênio do ar e a saída de gás carbônico, ou seja, a troca de gases. Isso ajuda a manter o embrião vivo. Então, assim, são muitas curiosidades interessantes sobre os répteis, né? Existem também os répteis em cujos ovos, já na ocasião da postura, há filhotes formados. Os ovos, eles ficam retidos com o embrião em um canal no corpo da fêmea, enquanto se desenvolve, como ocorre em algumas formas. Quando os ovos saem do corpo da fêmea, os filhotes dentro deles já se encontram formados. A casca desses ovos é bem fina, com uma membrana, permitindo a saída dos filhotes, tá? Logo após a postura. Ou seja, então os ovos se desenvolvem dentro da fêmea. Ao ela colocá-los no ambiente, logo os filhotes nascem, tá? Esses animais, eles são classificados como ovovíparos, tá? E há ainda alguns répteis vivíparos que produzem filhotes já prontos, sem terem se desenvolvido em ovos, como certas espécies de lagartos, tá bom?